Trumá. Mas a pronúncia seria Trumá. E na realidade você pode até traduzir por presente, né? Ou oferta. Essa paraxá vai de Êxodo 25:1, como o irmão disse, 27 a 19. A Haftará, que é a porção dos profetas, 1 Reis, 5:12 a 6:13. E a porção do Brit Hadashah, que é a nova aliança, Marcos 3:1 a 4:41. É uma paraxá não muito longa. Mas essa paraxá, como o irmão falou, começa com Elohim pedindo a Moshe uma coisa interessante em Êxodo 25:1. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo, presta atenção, o coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Deus não gosta de obrigações. Tem gente que pergunta assim: é obrigado? Não. Deus quer de coração voluntarioso, de boa vontade. Oferta alçada foi traduzida da palavra trumá, que pode ser presente ou uma oferta especial. Depois Deus descreve o que ele está pedindo, como o irmão leu aqui, como oferta especial ao povo de Israel. Não podia ser qualquer coisa, tinha que ser aquilo que Deus estabeleceu em Êxodo 25, de 3 a 7. E esta é a oferta alçada que receberei deles: ouro, prata, cobre, azul e púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e pele de texugos, que alguns traduzem para vermelho escuro, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiaria para o incenso, pedra de ônix, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. Eu não sei se você sabe que Israel sai de Canaã, na realidade, com uma riqueza muito grande, a riqueza do Egito, porque Deus inclinou o coração dos egípcios a entregar a eles as suas riquezas. Por isso que não é de espantar nós falarmos em pedra de ônix, né, em pele, em pedras de engaste, em ouro, porque o Egito entregou suas riquezas nas mãos de Israel. A palavra diz que o injusto trabalha, mas o justo é que leva as riquezas, porque o Senhor assim o faz. E também Deus diz para que é as ofertas alçadas. Veja em Êxodo 25, de 8 a 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio, conforme a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Interessante, né? Deus quer que eles façam um tabernáculo para que ele habite no meio deles. Nós já sabemos aqui, eu acho que a maioria, que o homem rejeitou o governo de Deus. O homem rejeitou o Criador lá no Jardim do Éden. O homem rejeita o seu Criador na terra, terra cuja qual o próprio Criador entregou ao homem. Ou seja, o homem meio que expulsou o Criador da terra. Inclusive Deus diz que se tornou estrangeiro na terra, não é? Então Deus, na realidade, separa Israel e quer andar com Israel na terra.
Por isso que ele diz assim: vós sereis estrangeiros comigo na terra. Amém? Eu acho que todos aqui sabem disso. Outrora, o Éden na terra era o espaço, o tempo do encontro de Elohim com o homem. Quando eu estava escrevendo isso, eu imaginei o Éden como uma sala de visitas. Não é? Porque a palavra sempre diz que Deus passeava na viração da tarde no jardim. Então Deus não visitava o homem em outro lugar. Então o jardim do Éden é o tempo, é o espaço aonde o Criador vinha visitar o homem. Imaginei, Senhor, o jardim do Éden era uma sala de visitas, até especial, porque recebia o nosso Criador. O homem recebia no jardim do Éden, vamos dizer assim, a ilustre visita do Criador. Que coisa, hein? Você sabia onde ele ia aparecer. Se você quisesse ouvir a sua voz, sentir a tua presença, conversar com ele, você sabia que ele, na viração da tarde, ia visitar o homem no jardim do Éden. Você já pensou isso? Eu fiquei meditando nisso, devia ser muito especial. Então o jardim era como uma sala, onde o homem recebia a ilustre visitação do Criador. Porém, na última visita do Criador no jardim do Éden, na viração do dia, o homem, ao invés de ir ao encontro do seu visitante, o homem faz o quê? Foge. Foge dele. É como se alguém batesse a campainha e você saísse correndo. Foi isso que aconteceu. Na última visita do Criador no jardim do Éden, na viração do dia, o homem e a sua mulher, ao invés de recebê-lo com alegria, ao invés de sentar ali na sala e conversar com ele, o homem foge dele, o homem se esconde dele, porque já havia desobedecido a ele. Veja isso já em Gênesis 3:8. E ouvi a voz de Yud-He-Vav-He. Todo mundo sabe quem é esse, não sabe? Yud-He-Vav-He. O Elohim que passeava no jardim à tardinha. Dá a impressão que ele sempre fazia isso na viração da tarde, do dia, que eles chamam de tardinha. Esconderam-se o homem e sua mulher da presença de Yud-He-Vav-He entre as árvores do jardim. O homem já não estava mais alegre de receber esse ilustre visitante. Mas a palavra de Deus diz que Deus é misericordioso, tardio em irá e grande em benevolência. E na verdade nos evangelhos revela que Deus é amor. Então o Criador não desistiu da sua criatura. E Ele quer voltar, visitar e habitar com a sua criatura. Primeiro Deus aparece a Moisés no Monte Sinai, Horebe. Horebe é o monte que marca o retorno de Deus a visitar a sua criatura. Amém? Deus se faz presente. O monte fumega. Israel vê, Israel ouve e teme. Mas interessante que o Senhor nosso Deus não quer ficar habitando no monte. Ele não quer ficar no monte. E o monte é um momento. Ele quer mais.
Ele quer habitar no meio dos homens e quer também habitar nos homens. Então, como Deus deu a terra aos homens, e foi o homem que o rejeitou voluntariamente, não foi? O homem rejeitou a Deus de forma de coração. Olha que coisa feia. Também é necessário que o homem participe ativamente e de coração voluntário com oferta na feitura do tabernáculo onde Deus voltará a habitar entre os homens. Então é necessário que aquilo que nós vamos fazer para Deus habitar entre nós seja também de coração voluntário. Você tem vontade que Deus habite na terra? Tem que ser de coração voluntário. É por isso que a Paraxá se chama Trumá, ou seja, presente ou oferta especial a Elohim de forma voluntária. Não pode ser por obrigação. Para a edificação do tabernáculo onde Elohim voltará a habitar novamente na terra. O homem precisa participar com coração voluntário. Eu poderia até acrescentar de coração desejoso. Nós devemos desejar Deus habitar conosco na terra. Inclusive a igreja criou uma coisa muito esquisita, é um homem que vai habitar no céu, mas biblicamente está errado, é Deus que quer habitar na terra, não é o homem que vai habitar no céu. Esse negócio do homem habitar no céu é o mesmo pecado que tinha lá atrás, que os homens criaram uma torre para encontrar o que? Os céus. Só que agora a tecnologia mudou, mas o pecado não. Agora o homem está indo para o céu com foguete. Antes ia com torre, betume e tijolo. Agora vai com ferro. Bota fogo embaixo e vai embora. Bota fogo não, bota uma bomba embaixo e controla a explosão da bomba e vai embora. Por isso que tem uns que explodem. O pecado é o mesmo. Queremos alcançar o céu. Não é o homem que vai para o céu. E a igreja também proclama esse pecado como uma coisa santa. Diz que nós vamos morar no céu. Mas não é o homem que visitava o céu, era Deus que visitava a terra, a casa do homem. É o contrário. Ah, Rafael, mas todo mundo lá ora em línguas e fala isso é pecado, meu irmão. Você está pecando. Você está querendo uma coisa contrária àquilo que Deus está ensinando e falando e fazendo. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é só expulsar demônio que liberta não, meu irmão. Você pode expulsar demônio que a pessoa não está liberta. Porque se a verdade não entrar no coração dela, vem 7 piores e domina a pessoa. Porque encontra a casa adornada. Muita gente, a igreja entrou num período que achava que só expulsar demônio estava resolvido. Não está. Enquanto você estiver com mentira no coração, você tem problema na salvação. Amém, meu irmão? Precisa ser lavado. Não é assim que Yeshua fala? Sois lavado pela palavra. A sua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Senão não tem jeito. Então, para a edificação do tabernáculo onde Elohim habitará, precisa do nosso coração voluntário. Eu preciso desejar o retorno de Deus na terra. Mas o homem está sendo ensinado na igreja a desejar morar no céu.
Quantas pregações a gente ouve aí? Irmão, desse jeito você não vai morar no céu. Irmão, vamos fazer a paz porque nós vamos morar junto no céu. Você não vai morar no céu. Olha o que Deus diz. Os céus dos céus pertencem a Deus. A terra deu ele aos filhos dos homens. Quem é filho do homem aí? Levanta a mão. Então a terra pertence a quem? A nós. Sabe quem nos deu? O Criador. Ele deu para nós. Rafael, ele vendeu? Não, ele deu. A Bíblia está dizendo. Então, é por essa razão que tem que ser uma oferta especial alçada. O coração do homem também precisa estar envolvido de forma voluntariosa. Quero lembrar que nosso Criador olha diretamente para dentro do teu coração. Então ele sabe se você está com seu coração voluntarioso ou não. Quer ver? 1 Samuel 16:7 diz: porque Yud Vaverê não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém Yud Vaverê olha para o coração. Deus sabe exatamente o que nós estamos sentindo. É porque Deus não é fofoqueiro, né? Porque senão ele ia contar tudo da gente. Revelava tudo. Rafael, você pensa que essa pessoa está assim, engano seu. É porque Deus não é como homem. Deus não é homem. E Moisés, obedecendo a Elohim, levanta o tabernáculo no deserto, chamado em hebraico de Mishkan. Fala, Mishkan. É o Mishkan. Agora, presta atenção, 480 anos depois, vamos encontrar Salomão. 480 anos, gente, é muito tempo. Deus ficou andando no tabernáculo 480 anos. Onde Israel ia? Ele ia. Israel acampava em tendas, Elohim acampava em tendas. Deus não é um Deus que chega e te abandona quando a coisa fica ruim. Não, ele fica. Está no deserto, ele está no deserto contigo. Sai do deserto, ele sai do deserto contigo. Ele não te abandona jamais. Glória a Deus. Tá ligado? Glória a Deus. Nós abandonamos, né? É verdade. Se o amigo está de carrão, maneiro, casinha maneira, piscina, festa, a gente está junto. O amigo perde a casa, piscina, o carro, você dá um jeito de dar um sumiço, não é verdade? Não é, meu irmão? O homem é terrível, mas Deus não é homem. Ele não faz como nós fazemos. Tanto é que quando o rei Davi quis construir um templo, o que Deus falou? Davi, eu habitei em tenda convosco no deserto. Ó. Vocês estavam lá no deserto, lá desobedientes, mas eu estava com vocês. Vocês não tinham um palácio, eu estava com vocês. Olha como Deus é bom. Então você pode ter certeza que Deus não te abandonou. Mas Rafael, Deus não está falando comigo. Meu irmão, quem disse que Deus tem que falar todo dia com você? Hein? Eu já falei aqui com vocês. Uma vez eu estava orando, Senhor, só tem que falar, e jejuando e orando. O senhor tem que falar, tem que falar, tem que falar. Ele falou. Mas sabe o que ele falou para mim? Rafael, eu falo quando eu quero. Faz sentido, não é? Quem é o chefe? Eu ou ele? Se ele é Elohim, ele fala quando quer. Se ele falasse quando eu quisesse, quem que mandava? Eu. Por isso, cuidado com esse negócio aí de anjo, mete a espada lá. Anjo de Deus não obedece homem. Anjo de Deus obedece a quem? Anjo que Yeshua mandou falar com João, ele veio falar com João porque Yeshua mandou. Foi falar com João. Amém? Então fica ligado nessas coisas aí. Então, Moisés obedecendo a Deus, já falamos.
Então, 480 anos depois, vamos encontrar Salomão, filho do rei Davi, construindo o primeiro templo em Jerusalém, no monte chamado Moriá, usualmente conhecido também como Monte Sião, ou às vezes coloca até a cidade de Jerusalém, né? Mas é o Monte Moriá. Veja em 1 Reis 6:1, sucedeu, pois, que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão já estava reinando 4 anos, sobre Israel, no mês de Zivre, que é o 2º mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. Esse local foi Davi que comprou a Araruna, não é? O Jebuseu. Araruna é o nome do moço. Ele era um Jebuseu. Ele comprou uma área batida do monte. Até o Jebuseu queria dar para Davi, mas Davi falou: não, vou pagar um preço, porque é para o meu Deus, não é verdade? Então, Salomão então transfere o Mishkan, levado por Moisés, e tudo que havia nele para dentro do templo fixo em Jerusalém. O que representa isso, meu irmão? Deus quer habitar fixamente na terra. Ou seja, Deus quer habitar na terra eternamente. Saiu do que era móvel, saiu do que era temporário para um lugar fixo. Olha que coisa. E será por que é no Monte Moriá? Será que ali era a região do Éden? É uma possibilidade. Será que é ali que Deus lembra das visitas agradáveis que Ele fazia aos homens? Você já percebeu que todo homem gosta do pôr do sol? Eu amo. Todo homem. Fica tudo com cara de bocó assim. Não sabe nem porquê. Até bate palma. Não sabe nem porquê. Isso está marcado na alma humana. A alma humana tem isso marcado. Deus visitando ele é muito profundo, é muito marcante, é muito bom, é gostoso, é agradável, e vou dizer, devia ser visivelmente belo. É verdade. Devia ser belo. Imagina você chegando no jardim do Éden e falando: Senhor, assente. Tomar um café. Será que eles conversavam? Senhor, aquele buraco negro está torto, endireita ele. Sobre criação. Pois é, devia falar alguma coisa, não sei o que é. Não é? Senhor, aquela estrela está brilhando menos, dá uma força para ela lá, sei lá. Você gostou do cheiro daquela flor? Senhor, muito gostoso. Que cor bonita é essa, Senhor? Imagina quanto assunto maravilhoso. Senhor, hoje eu vi a formiga. Você conheceu a formiga, meu filho? Trabalha igual a ela. É ou não é? Que assunto que Deus devia conversar. Gente, isso é marcante. Nós gostamos da viração do dia, é por causa disso. Qualquer ser humano, em qualquer lugar, gosta, sente algo no pôr do sol. E o que é isso que ele sente algo? A marca da visita do Criador na terra. Então Salomão transfere tudo que estava naquele tabernáculo móvel para dentro de um novo tabernáculo fixo em Jerusalém.
E sabe o que acontece? O Criador se agrada. Ele ficou contente com isso. Veja em 1 Reis 5, 11, 12. Porque Salomão estava fazendo de coração voluntarioso. Ninguém falou: Salomão, se tu não fizer, você não vai ser abençoado no dia tal. Igual a igreja faz, né? Senhor, dê o dízimo, o Senhor tem que me dar. Não. Isso é estupidez. Isso é estupidez. Dízimo é de Deus, não é seu. E Deus quer que você dê com alegria. Olha o que Deus fala para Salomão. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu está edificando, se andares nos meus preceitos e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra que eu falei a Davi teu pai. Olha, eu estou feliz, Salomão. Se você andar nos caminhos do seu pai, nos meus mandamentos, eu confirmarei as promessas que fiz a Davi seu pai. O Criador confirma nele as promessas que fez ao rei Davi. E mais, olha o que o nosso Pai Celestial vai fazer se ele obedecer os mandamentos por causa da construção dessa casa. 1 Reis 6,13. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo Israel. Amém. Tem uma pergunta que eu digo para você: por que Israel não foi destruído? Porque eu não desampararei o meu povo Israel. Israel foi quase destruído pela Europa, por Hitler, por Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra. Foi expulso do Brasil por Portugal, parou nos Estados Unidos. Tinha o levantamento dos alemães lá nos Estados Unidos, queriam matar os judeus nos Estados Unidos na década de 30, de 40, queriam expulsar os judeus dos Estados Unidos, chamavam eles de ratos. Mas por que eles sobreviveram? Porque Deus jamais desampara o seu povo. Por isso. Então ele diz: habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. E com isso Rachem está reafirmando a sua promessa feita ainda no tempo de Moisés, lá em Êxodo 25:8. E me farão um santuário, um templo, para que eu habite no meio deles. Ó, Deus quer habitar no meio do homem. E que Rachem repete em Levítico 26:11, 12. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Elohim, e vós serei o meu povo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nessa promessa é que Rachem, o nosso Criador, nosso Pai Celestial, está afirmando que tem alma. Ele está falando aí: a minha alma, olha aí, ó. Então nós somos muito mais semelhantes a Deus do que estamos imaginando. Quem tem alma aí, levanta a mão. Todo mundo tem. Ué, nós temos alma porque Deus tem? Olha aí. Por isso que em Gênesis está escrito lá, ó: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa. Então eu tenho alma porque Deus tem alma. Eu tenho espírito porque Deus tem. Vamos ficar por aqui. Olha que coisa tremenda. Primeira coisa que Deus nos revela é que Ele tem alma. E a alma dele pode nos rejeitar. Se eu te der giló, o que sua alma faz? Que horrível. Sua alma está rejeitando, né? É ou não é? Você pode ficar com raiva do amigo, do irmão. Sua alma abomina. Porque a alma de Deus pode abominar. Pode rejeitar.
coisa que nós temos que compreender é que Deus tem alma, né? Isso é uma coisa interessante. E ele também diz: porei o meu tabernáculo no meio de vós. E interessante é que Elohim afirma que andarei no meio de vós. O que é andar no meio? Juntos. Mover-se. Mover-se. A mesma coisa que ele fazia no Éden. Ele andava no jardim do Éden. Passear é andar. Você não fala, vamos passear? E fica parado? Não. Você sai. Então Deus saía da casa dele e vinha passear na casa do homem. Você já viu quando um filho nosso casa? Fica todo mundo, os pais ficam querendo ir na casa do filho. Passear na casa do filho. Não, não é? É assim? É assim sim. Não é? Quando nós estamos normais é assim. Andarei no meio de vós. Essa declaração faz parte das promessas do Criador, o povo de Israel. Ela expressa a presença contínua de Hashem no meio de Israel, sendo seu Elohim e protegendo-os como seu povo amado e escolhido. E muito mais tarde, depois de mais ou menos 1200 anos, do tabernáculo até o templo, 480 anos. Do templo até o que eu vou te falar agora, passaram 1200 anos. É pouco? Muita coisa. Para um homem é. Depois de 1200 anos, se cumpre literalmente o que Deus prometeu a Israel: andarei no meio de vós. Pois vai aparecer um rapaz chamado Yeshua, e é dito dele em 2 Coríntios 5,19. Olha só, isto é, Elohim estava em Yeshua HaMashiach, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Glória. Então, quando Filipe falou assim: mostra-nos o Pai, quem falou em Yeshua era o Pai. Tem me visto há tanto tempo. Aleluia. E não tem me reconhecido? Aleluia. Reconhece pelo menos pelas obras que faço, que são maravilhosas. Deus cumpre as suas promessas. Então, por meio de seu filho Yeshua, Elohim anda literalmente, como prometeu, no meio da nação de Israel. Você quer um exemplo disso? Pergunta a você: Yeshua saiu de Israel? Não. Deus não prometeu isso ao Brasil. Deus não prometeu isso a Portugal, a Espanha, a Europa, a África, a Ásia. Deus prometeu isso a Israel, por isso Yeshua só andou em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus cumpre o que fala. E ele andou em Israel como passeou no jardim do Éden. Olha que coisa. Imagina você passando a tarde, não é em Itapuã, em Jerusalém. Aleluia. E de repente passa aquele rapaz, Yeshua. Você ia sentir diferença. Mesmo que você não soubesse quem ele era. Você ia falar assim: caramba, o que tem esse rapaz? Tem que seguir. Pois é, o que ele tem? A sandália dele é velha, suja de areia, ele está suado. Mas algo nele está me chamando. Emmanuel. Deus Elohim conosco. É por isso que ele chegou em Matitiar, Mateus, e falou: segue. Mateus levantou, nem bateu o ponto. Saiu atrás dele. Jogou tudo fora. Jogou.
Às vezes você não entende por quê, né? É porque o próprio Pai está chamando Mateus. O próprio Pai está caminhando, cumprindo o que ele prometeu no passado. Inclusive, Yeshua, depois de espalhar os vendilhões no templo, os judeus lhe pedem um sinal de autoridade por fazer aquilo. E Yeshua vai dizer uma coisa interessante dele mesmo em João 2, 18 a 22. Ele diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram: qual sinal nos mostra para fazer isso? Para expulsar os vendilhões. Yeshua respondeu e disse, parece que está desconectado, né? Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Zombaram dele. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, já é o 2º templo. Durou para ser construído 46 anos, é muito tempo. E tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do seu corpo. Yeshua está falando que seu corpo é um templo aonde habita Elohim, se cumprindo aquilo que ele prometeu em Israel, que andaria no meio deles. Gente, Israel não viu. Israel não conseguiu ver. Ou seja, além de Hashem dizer, porei o meu tabernáculo no meio de vós, ele também quer nos fazer de seu templo por meio do seu Espírito. Ele põe o seu tabernáculo, mas ele também quer tabernacular em você pelo teu Espírito. Glória a Deus. Olha aí, como Deus é tremendo. Da mesma forma que fez com seu filho Yeshua. Veja isso em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois templo de Elohim? Não sabeis vós. Aí está escrito santuário, mas o original é Mishkan. Mishkan é o quê? Hein? É o tabernáculo móvel. Porque nós agora estamos nesse tabernáculo móvel, como Yeshua esteve. Por isso lá em João diz assim: ele tabernaculou no meio de nós, mas no futuro nós receberemos um templo eterno. Amém? Amém. Deu para você entender? Glória a Deus. Você é templo do Ruach HaKodesh. Olha aí. Não sabeis vós que sois templo de Elohim e que o Ruach, o Espírito de Elohim, habita em vós? Ouviu, meu irmão? Por essa razão, você não se pode nem deitar com prostitutas, nem com prostitutos. Viu? Você não pode se deitar nem com prostitutas, nem com prostitutos, e se não nos prostituirmos, nós vamos glorificar a Elohim em nosso corpo, que é também seu templo nesta terra. Veja em 1 Coríntios 6, 16, 20. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se corpo com ela, porque serão, disse, 2 numa só? Quando você deita com a prostituta, com o prostituto, você faz uma só carne com essa pessoa. E todos os demônios que nele estão, ou nela estão, estarão em você também. Ó, porque
desfalecerão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Da mesma forma, se eu me ajunto com o Senhor, se o Espírito de Deus vem habitar em mim, eu sou um só Espírito com Ele. Diga, eu sou um só Eu Espírito. sou um só Espírito com Elohim. Aleluia. Tudo que é dele passa a estar em mim, passa a ser meu. Por isso que eu gosto de dizer que a salvação é intimista. É em nós, é em você. Fugir da fornicação. Quer saber o que é fornicação? Sexo sem casamento, arroxo no escurinho do cinema, jogar na parede, como dizem, tocar no corpo que não é seu marido ou sua esposa. Tudo isso está ligado à fornicação. Fugir dela. A Bíblia está dizendo, foge da fornicação. Mas Rafael, isso é nos tempos modernos. Meu irmão, tempo moderno ou não, vai ser condenado. Não importa, não é o que o homem acha, é o que a palavra diz. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio. E o corpo é o quê? Você pode profanar o templo onde Deus habita? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Elohim, não é de você? Não é seu? Não vem de você, a origem não é você, a origem é o Criador. Aí, proveniente de Elohim, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Elohim no vosso corpo. Rafael, mas eu quero tatuar meu corpo. Você está profanando o templo do Espírito de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo, não marquei vossas peles. Eu já ouvi muita gente dizendo, a Bíblia não fala de tatuagem. Meu irmão, a palavra tatuagem é um termo moderno. É claro que a Bíblia não vai falar tatuagem, mas no hebraico é caca, marca na pele. E Deus condena. Amém? Não tem nada a ver com caca de caquinha. Já estou chamando a atenção porque não tem a ver. As pessoas ligam essas coisas, mas não tem a ver, porque o hebraico não tem nada a ver com o português. Apenas a sonoridade é igual. Amém? Mas a Bíblia condena sim, porque o seu corpo é o templo do Espírito de Deus. E quando você está fazendo tatuagem, você está sangrando, é pacto de sangue. Arrependei-vos de vossos pecados. Ou não sabeis ali, e no vosso espírito, os quais pertencem a Elohim. Olha só, você foi comprado por um bom preço, então glorificai a Deus no corpo e no espírito. Por que ele fala no corpo e no espírito e não fala da alma? Por quê? Ele não quer a alma? Hein? Porque a alma é você que decide glorificar a Deus no seu corpo e a glorificar a Deus no espírito. Amém, meu irmão? Então você tem que glorificar a Deus no corpo e no espírito. Inclusive, é necessário lembrar da importância de manter relacionamentos que estejam alinhados com nossos valores e a nossa fé em Yeshua
HaMashiach. Elohim nos ensina a não nos unirmos de forma desigual com aqueles que não compartilham da nossa fé em Yeshua ou os nossos princípios bíblicos e não estão dentro da salvação. Porque a igreja andou casando com qualquer um. Estou mentindo? E isso é pecado, chamado na Bíblia de jugo desigual. E você é o templo do Espírito de Deus. Você não pode fazer isso. Olha aí, ó. E sabe quem manda não fazer? O próprio Criador. Rafael, mas na minha Bíblia não está como se fosse Paulo. Não, é o próprio Criador e você vai ver. Portanto, o Senhor nos exorta a buscar maridos e esposas que estejam em harmonia espiritual. Se eu sou da salvação, eu tenho que casar com alguém da... É isso aí. Pois somos templos de Elohim. Veja em 2 Coríntios 6, 14 a 16. Não vos prendai a um jugo desigual com os incrédulos. Não faça isso. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Amashia e Belial? E você sabe quem é Belial? Hein? Já foi apresentado? Quem é Belial? Ah? O adversário. Ele é adversário, mas quem é ele? Pois é, gente, tem que ir fundo. Para você entender, Belial é um anjo que cai junto com Satanás. Israel conhece Belial. Conhece no sentido de saber, né? Paulo não está falando à toa. Ele caiu junto com Lúcifer. E ele é um demônio que é demônio de arrogância e loucura. Põe as pessoas loucas. Então, o que tem Mashiach com Belial? Nada. Não dá nem para ficar perto. O que parte tem o crente com o incrédulo? Quem é crente aí? Levanta a mão. Que parte você tem com o incrédulo? E que consenso tem o templo de Elohim? Nós não somos templo dele? Ó, que consenso tem o templo de Elohim com os ídolos? Tem gente dentro da igreja chamando aqueles que adoram imagem de escultura de irmãos. Olha que ignorância espiritual, porque com a boca você vai ser condenado. Porque eu estou falando que eles são meu irmão, se eles são meu irmão, eu sou filho do mesmo pai deles. Não é? Dos idólatras? Então eu estou dizendo assim, eu estou condenado junto com eles. Amém, meu irmão? Ah, não, mas é para ficar bonito na fita. Você vai ficar bonito na fita diante dos homens, mas diante de Deus não. Diante de Deus você vai descer junto com eles, porque você está falando que é irmão deles. Que tem e que consenso tem o templo de Elohim com os ídolos? Pois nós somos templos do Elohim vivo. Como Elohim disse, neles habitarei e entre eles andarei. São duas coisas. Andarei entre eles e habitarei neles. Ou habitarei entre eles e habitarei neles. São duas coisas. E eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. Por ser templo de Elohim é que você precisa urgentemente sair do meio dos incrédulos. Já ouvi muita gente que se diz crente dizer meu melhor amigo. Quem já ouviu isso? É um gay. Tem alguma coisa de errado. Porque a palavra está dizendo que você sair do meio deles. Como o próprio Criador ordena em 2 Coríntios 6, 17, 18. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz Yud Re, e não toquei coisa imunda. Aí, acabou a coisa imunda? Que as pessoas dizem? Aí,
e eu vos aceitarei. A tradução exata é aceitarei, não é receberei. Aceitarei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, declara Yudhe Vaverê, Senhor dos Exércitos. Como é que coisa imunda acabou? Você está falando para você não tocar coisa imunda. Yeshua morreu, aí tudo que era imundo ficou limpo? É? Claro que não, né, meu irmão? O que é imundo é imundo. Você pode perguntar assim, mas Rafael, o que é coisa imunda? Olha, lê a Bíblia que você vai ver o que é imundo e o que não é imundo. É porque não lê a Bíblia, aí não sabe. Ora, e porque seu corpo é templo de Elohim, você também não pode suicidar-se. Ouviu? Hein? Você já leu isso? Porque eu já vi dentro da igreja a pessoa falando de tal suicídio, mas você não sabe se ele está vivo, se ele foi salvo, se ele não foi salvo. E se na última hora ele dizer, me arrependo? Sai dessa, meu irmão. Isso aí não é de Deus. Olha o que a palavra fala, lá em 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Elohim, Elohim o destruirá. Porque sagrado é o templo de Elohim, que sois vós. O que é destruir aqui? Suicidar. O que é destruir aqui? Eu sou homem, mas eu quero virar mulher. Aí eu vou, faço uma cirurgia e arranco a minha arma. Ué, como é que eu vou chamar? As minhas. O órgão genital masculino. Arranco o órgão genital feminino, planto um seio feminino em mim. Eu estou fazendo o quê? Destruindo o templo do Espírito Santo. Mesma coisa da mulher, quer virar um homem, arranca os seios, toma um hormônio masculino, muda seu órgão genital masculino. Essas pessoas não terão salvação. Está aqui, ó. Se alguém destruir o templo de Elohim, Elohim o destruirá, porque sagrado é o templo de Elohim, que sois vós. O que vale, a palavra ou o que o homem acha? Então você sabe que essas pessoas não têm salvação. Ah, mas se ela se arrepender, meu irmão, isso é uma coisa que eu não entro. A palavra está dizendo uma coisa, nós temos que obedecer aquilo que está escrito. As outras coisas é misericórdia de Deus com a pessoa lá. Nós não devemos ensinar essas coisas. Tem um texto bíblico que diz que aquele que conhece a verdade, que conhece o poder do mundo vindouro e depois cai, é impossível retornar. Guarda isso que eu estou falando para você. É impossível retornar, porque estará sacrificando novamente o Senhor da glória, e não existe mais sacrifício para isso. Rafael, mas eu conheço fulano de tal que pecou, pereré, e voltou. Meu irmão, não tome isso como regra. Não tome, porque não é. E será que está salvo mesmo? Aí é que está a pergunta. Ah, Rafael, mas ele era profeta e agora voltou a profetizar. Ah, todo. Você sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus não tira. Vocês sabem uma palavra que diz que Deus não tira o. Não, ele não tira o dom que ele deu. É irretratável. Aí a pessoa volta profetizando, você acha que ela está salva e não está. Você tem que tomar cuidado com isso. Ah, mas eu queria tanto que ele voltasse, meu irmão. Ora, não fique inventando coisa contrária à palavra, não, porque a verdade prevalece para sempre. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Já vi muita gente sair e voltar, já até mudei, rindo e tudo.
Meu irmão, isso é falso, porque Esaú buscou com roubo e com choro lugar de arrependimento e não encontrou. Não entra nessa história que a igreja fica contando aí não. Ah, mas eu conheço fulano de tal que voltou. Meu irmão, isso não é regra. Isso não é regra. Isso fica aí no âmbito da misericórdia de Deus, não dos homens. No nosso âmbito é o que está escrito. Ah, Yeshua salvou o ladrão lá da cruz. Amém. Isso é misericórdia de Deus. Mas não quer dizer que todo mundo que está no hospital lá, eu estou morrendo, eu aceito Jesus, está salvo. Isso é do homem. Cuidado. Não sai daquilo que está escrito. A nossa segurança é no que está escrito. Se Deus usou de misericórdia com o cara que está lá no hospital, é outra questão. Mas você não pode sair ensinando isso, porque senão Deus também vai cobrar de você. Lá em Hebreus está escrito que é impossível. É o que está escrito lá, pode abrir e ler. E é nisso que nós temos que confiar, naquilo que está escrito. Pois é, desonra a Cristo. Você desonra a Cristo. Então, meu irmão, cuidado com essa história contada aí, muito bonitinha, muito flexível. Ah, o irmão voltou, que maravilha. Cuidado com isso. Cuidado, porque não é bem assim não, tá? Então, meu irmão, você não pode suicidar. Não inventa esse negócio do cara foi se atirar lá, era do edifício central muito alto, aí ele foi descendo, pensou, mudou de ideia, mas aí agora não bate asa, não adianta. Meu irmão, não entra nessa não. Já vi muita gente da igreja, e se. Gente, sai disso. Fica no que está escrito, você vai ficar seguro. O resto está no nível da misericórdia de Deus. Nós não sabemos. Não é seguro. Porque tem uma coisa interessante. Tem muita gente que fala assim, eu sou igual Tomé, tolo. Você é tolo quando você fala isso. Sabe por quê? Porque Yeshua teve misericórdia de Tomé e pode não ter de você. Não pensa que aquilo ali é uma regra. Yeshua não passou a mão na cabeça dele. Yeshua criticou ele. Desde que ser incrédulo e seja um crente. Pode ser que Yeshua não diga isso para você. Pode ser que Yeshua se cale e você morra na sua incredulidade. Cuidado. Eu já ouvi muita gente falar, não, eu sou igual Tomé. Eu classifico como tolo. Porque não deveria falar isso. Pode até ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou sem fé, mas não se iguala a Tomé não, meu irmão. Tomé, por alguma razão, Yeshua teve misericórdia dele. Mas quantos Tomé você conhece na Bíblia? Me diz aí. Você não precisa nem de abrir a mão toda para contar, né, meu irmão? Então, cuidado. Não entra nessa história aí, não, hein? Então, você não pode mutilar o templo. Ah, Rafael, mas eu bati de carro, estourei meu rosto, sei lá. Isso é outra questão, meu irmão. Isso não é uma coisa que você está fazendo de vontade própria. Deu para entender? Isso é diferente. Agora, de vontade própria, você está mutilando o templo do Espírito de Deus. E agora, para que todo o templo fique bem firme, é necessário duas coisas. Primeiro, é necessário uma pedra fundamental para a edificação do templo. Essa pedra é chamada angular ou pedra de esquina. Até hoje tem obra, não tem? Pedra angular ou pedra de esquina. É lançada a pedra angular, que eles falam. Então toda obra tem que ter isso. Duas coisas, a pedra angular ou pedra de esquina
E a segunda, é necessário construir o templo sobre uma base. Todo prédio é construído sobre uma base. Hoje nós damos nome até de sapata, né? O tempo muda o nome, mas é a mesma coisa. A base, alicerce, capaz de suportar o peso da estrutura. Tanto é, se você constrói uma casa sobre um terreno normal, o peso vai fazendo a casa o quê? Afundar. Por isso você tem que ter o quê? Base. Você tem que ter estrutura, alicerce, capaz de suportar o peso. Essa base é chamada alicerce, fundação ou fundamento. E a sua função é distribuir o peso da estrutura sustentando-a. Não pode nem fixar o peso num lugar só. Você tem que espalhar sobre a base. E como nós somos templo de Elohim na terra, para nós não é diferente. Nós temos que ter pedra angular e temos que ter fundamento, base, sapata, seja lá como você queira chamar. Veja em Efésios 2, de 20 a 22. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento são os Apóstolos. e os. Profetas. Então como é que acabou? Se o nosso fundamento são os apóstolos e os profetas, como é que a Torá acabou? Olha o que o inimigo está fazendo com a igreja. Se eu digo que a Torá acabou, que o Antigo Testamento acabou, eu estou incluindo os profetas e estou incluindo tudo que está escrito lá, e aí sabe o que acontece? Eu sou um templo fraco. Vou desabar. Porque o fundamento nosso como templo de Elohim na terra são os profetas e os apóstolos. Eu preciso dizer que é o ensinamento dos profetas e o ensinamento dos apóstolos. E a pedra principal é Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, a principal pedra de esquina, no qual todo ele, base e pedra principal, todo edifício bem ajustado nessa estrutura cresce para templo santo de Elohim, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Elohim no Espírito. Ele não virá morar em você se você não tiver a pedra principal, que é Yeshua, e se sua base não for os profetas e os apóstolos. Ele não fará de você morada, porque você não suportaria. Deu para entender? Amém. E para que você e eu, como templo de Elohim, servimos? Servimos para quê? Pergunta aí, para que eu sirvo? Também. Mas a resposta clara está lá em 1 Pedro 2, versículo 5, que diz assim: vós também, quais pedras vivas, sois edificado como Mishkan. Pedro está falando de Mishkan, lá da casa, mas o original é Mishkan. Está te relacionando com o templo lá no deserto, aonde o Espírito de Deus habitava. Você é um Mishkan. Olha aí, como Mishkan, tabernáculo espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Elohim por Yeshua HaMashiach. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu digo com todo mundo: eu vou assistir culto, não vem não, vai pro teatro. É melhor.
Vai para o teatro, aqui não é lugar de você assistir, aqui é lugar de você oferecer sacrifícios de louvores a Elohim, em Yeshua HaMashiach, o Filho dele. Porque tu és templo dele na terra. Se você tem um coração, vir assistir culto, eu te aconselho, vá para o teatro. É claro, lá você assiste. Você vai rir, vai dar gargalhada, vai fazer o que você quiser. Mas aqui não é lugar de você assistir coisa nenhuma. Amém. Aqui é lugar de você levantar os seus braços em adoração, porque no Salmo está escrito: o levantar dos meus braços que sejam como o sacrifício da tarde ao Senhor. Aqui é lugar de você dizer glória a Deus com a sua boca, porque você é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Aqui é lugar de você ser o primeiro a chegar, porque você quer oferecer o melhor de si para este quem te sustenta, a este a quem você deve tudo. É lugar de você se prostrar e dizer: obrigado pela minha vida. Recebe a minha vida como uma queima de gordura em cheiro suave em suas narinas. Senhor, recebe a minha oração como um perfume da morte do Cordeiro nesta terra. Aqui não é lugar de você assistir coisa nenhuma. Aqui é lugar de você agir como você é, sacerdote de Elohim na terra. Por isso está escrito lá em Isaías 61, de 6 a 7: mas vós sereis chamados sacerdotes de Yud-He-Vav-He. Aleluia. E vos chamarão ministro de nosso Elohim. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei, em lugar de vossa vergonha, a vez de ter dupla honra, e em lugar de opróbrio, exultarei na vossa porção. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro, e terão perpétua. Por que a igreja está tão mal assim? Tem algo de errado. Tem algo de errado, porque isso aqui, Deus falou de nós. Quando Ele liberaria salvação sobre a face da terra, está falando de você. Amém. E está falando de alegria perpétua. Glória. De porção dobrada na sua terra. Nem é lá em Canaã, é na sua terra mesmo. Está falando aqui. Em lugar de vergonha, ó, pobre é vergonha, dupla honra. Por que não está acontecendo? Porque está profanando o templo. O que tem tatuar? Deus não fala nada contra. A lei de Deus acabou. Como assim? Você anda profanando o templo e dizendo que serve o dono do templo. Ah, não, ele suicidou, tadinho. Quem sabe ele se arrependeu na hora. Você acha que Deus não está te ouvindo? Ah, não aguento mais ir lá. Olha aí, cadê o coração voluntarioso? Estou cansado. Hein? Cadê o coração voluntarioso?
que Deus pediu lá em Israel. Deus olha o coração do homem, meu irmão. Hein? E eu vou dizer uma coisa para vocês: no fim de tudo, se cumprirá 100% o desejo de Elohim de visitar, andar e habitar com os homens. Esse é o objetivo de Deus. E ninguém vai impedi-lo. Queira você ou não queira. Olha o que diz em Apocalipse 21, de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, Yohanan, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Elohim descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Elohim com os homens. Então não é os homens que vão, mas é Deus que vem morar com os homens. Amém? Amém. É Ele, e Ele está preparando um tabernáculo para que se cumpra aquilo que Ele quer, que é habitar entre nós e em nós para todos sempre. Por isso, o nosso tabernáculo corruptível será trocado para um tabernáculo incorruptível, aonde o Espírito de Deus habitará para sempre. Amém. Deu para entender? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Elohim com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles, e será o seu Elohim. E Elohim limpará de seus olhos toda lágrima. Que Isaías falou? Perpétua alegria. Se tira a lágrima dos meus olhos, é porque tira a tristeza do meu. E eu tenho o quê? Alegria perpétua. E Elohim limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, teremos perpétua alegria, como Isaías profetizou, se permitirmos que o Senhor habite em nós. Shabbat Shalom. Vamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas.